Aula 1. A ascensão da inteligência artificial. Bom dia, Ana. Viu as notícias sobre os últimos avanços na IA? Bom dia, John. Não. O que é que se passa com a IA? Estou curioso para saber mais. Aparentemente, estes novos sistemas de IA podem fazer todo o tipo de tarefas para nós agora. Uau, a sério? Que tipo de tarefas podem fazer? Bem, eles podem escrever artigos, analisar dados, até programar programas de software. Isso é fantástico. Mas se a IA puder fazer tudo isso, o que é que nós humanos fariam? É uma boa pergunta. Mesmo que a IA possa fazer muito do trabalho, ainda precisaríamos de pessoas para programar e supervisionar os computadores. Percebo. Portanto, a IA não está a substituir completamente os humanos, é mais como uma ferramenta que podemos usar. Exatamente. A IA destina-se a ajudar e aumentar as capacidades humanas, não substituir-nos inteiramente. Isso faz sentido. Tinha receio que a IA pudesse pôr muitas pessoas sem emprego. Há definitivamente essa preocupação, mas acho que se abraçarmos a IA de forma responsável, isso poderá criar novas oportunidades de emprego. Espero que tenhas razão. Isto tudo é realmente fascinante. Estou entusiasmado para ver o que o futuro da IA reserva. Eu também. Vai ser interessante ver como tudo se desenrola e como nos adaptamos enquanto sociedade. Definitivamente. Pergunto-me que outras coisas incríveis a IA será capaz de fazer nos próximos anos. Quem sabe, as possibilidades parecem infinitas. Mas teremos de ficar vigilantes sobre o uso ético. Absolutamente. Não queremos que a IA saia do controlo ou seja usada para fins nefastos. Exatamente. Há muitas questões importantes que temos de abordar à medida que a IA se torna mais avançada. Com certeza. É um campo tão complexo e em rápida evolução. Fico feliz que estejamos a ter esta discussão sobre isso. Eu também. É bom manter-se informado e pensar criticamente sobre as implicações da IA. Lição 2. A vasteza do universo. Ai, Ana, sabia que a Via Láctea é apenas um dos milhares de milhões no universo? Uau, a sério? Não fazia ideia que o universo era tão vasto. Isso é alucinante. Absolutamente. Os cientistas estimam que existam bilhões de galáxias por aí, cada uma contendo milhares de milhões de estrelas. É espantoso pensar nisso. A escala do universo é verdadeiramente incompreensível. Definitivamente. Coloca realmente o nosso lugar no cosmos em perspectiva, não é? Com certeza. Sinto-me tão pequeno e insignificante em comparação com a imensidão do universo. Sei o que queres dizer. Mas, ao mesmo tempo, também é meio humilhante e inspirador. Tens razão. Faz com que me pergunte o que mais poderia estar lá fora, para além do que podemos ver ou imaginar. Exatamente. Ainda há tanta coisa que não sabemos ou compreendemos sobre o universo. Absolutamente. Quem me dera poder simplesmente saltar numa nave espacial e explorar tudo em primeira mão.
Isso seria uma aventura incrível. Conseguem imaginar as descobertas que poderemos fazer? É emocionante pensar nisso. Talvez um dia as viagens espaciais sejam mais acessíveis às pessoas normais. Espero certamente que sim. Explorar a vastidão do cosmos é um dos maiores sonhos da humanidade. Com certeza. Estou grato por termos cientistas e astronautas dedicados a desvendar os mistérios do universo. Eu também. O seu trabalho é tão importante para expandir o nosso conhecimento e compreensão. Definitivamente. Fico sempre admirado quando olho para o céu noturno e contemplo tudo. Eu sei, é realmente de tirar o fôlego. O universo é uma fonte infinita de admiração e fascínio. Lição 3. Encontrando a casa certa. Ai, Ana, já considerou a faixa de preço com a qual se sente confortável para uma nova casa? Sabem, tenho pensado muito nisso. O meu orçamento é de cerca de $1.200 a $1.500 por mês. Ok, é uma boa gama para trabalhar. Já olhou para algum imóvel nessa faixa de preço? Eu tenho, mas tem sido complicado encontrar algo que preencha todas as caixas dentro desse orçamento. Posso imaginar. O mercado imobiliário pode ser competitivo, sobretudo em áreas apetecíveis. Absolutamente. Estou a tentar equilibrar localização, tamanho e comodidades, mas é um desafio. Ouço-te. Já pensou em expandir a sua pesquisa para bairros próximos? Isso é uma ótima sugestão. Posso precisar de alargar a minha pesquisa geográfica para encontrar mais opções. Definitivamente vale a pena explorar. Poderá encontrar algumas joias escondidas em zonas fora da cidade. Isso é um bom ponto. Vou ter de olhar mais de perto os subúrbios circundantes. E não se esqueça de levar em consideração coisas como os tempos de deslocamento e o acesso aos transportes públicos. Certo, também são considerações importantes. Quero ter a certeza de que escolho uma localização conveniente. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre as suas necessidades e o seu orçamento. Exatamente. É uma dança delicada, mas estou determinado a encontrar o lar perfeito para mim. Não tenho dúvidas de que chegará lá. Basta tomar o seu tempo e pesar todas as suas opções com cuidado. Obrigado. O seu conselho é muito útil enquanto navego por todo este processo. Fico feliz por poder oferecer algumas ideias. Deixe-me saber se tiver outras perguntas ao longo do caminho. Lição 4. Compras com um amigo. Bom dia, Ana. Gostaria de me juntar a mim para umas compras ainda hoje? Isso soa muito bem. Adoraria a empresa enquanto navego nas lojas. Fantástico. Gosto de fazer compras consigo. É sempre mais divertido ter alguém com quem conversar. Exatamente. Além disso, tem um ótimo estilo, por isso valorizo a sua opinião sobre outfits. Por quê? Obrigado. Estou feliz em emprestar a minha experiência de moda. Que tipo de artigos espera encontrar? Bem, tenho tido de atualizar um pouco o meu guarda-roupa.
Estou à procura de uns tops e vestidos novos. Excelente! Tenho a certeza que podemos encontrar algumas peças adoráveis que se adequam ao teu estilo. Estou muito ansioso por isso. Fazer compras é sempre mais agradável com um bom amigo. Concordo. Será bom recuperar o atraso enquanto exploramos as lojas. Absolutamente. Além disso, pode ajudar-me a decidir se um artigo realmente vale a pena a compra. Fico feliz em dar uma segunda opinião. Sei como pode ser complicado comprometer-se com roupas novas. Definitivamente. Tenho tendência a pensar demasiado nas coisas, por isso a sua perspectiva será inestimável. Não há problema algum. Fico sempre feliz em oferecer os meus pensamentos honestos. Agradeço isso. Vamos planear encontrar-nos daqui a algumas horas? Parece perfeito. Vou por esse caminho em breve e esperarei por ti na entrada do centro comercial. Ótimo, vejo-te então. Isto vai ser uma viagem de compras divertida, já posso dizer. Tenho a certeza que será. Estou ansioso por isso. Lição 5. Cozinhar algo saboroso. Ai, Ana, acabei de fazer um delicioso prato de quinoa. Gostaria de experimentar um pouco? Oh, isso soa maravilhoso. Eu adoraria. A quinoa é um dos meus grãos favoritos. Ótimo! Fico feliz que seja fã. Acrescentei caldo de legumes para lhe dar um sabor extra. Isso é um toque agradável. Aposto que o caldo complementa muito bem a quinoa. Exatamente. E refoguei alguns vegetais frescos para misturar também. Yum, isso está a fazer-me dar água na boca. Que tipo de vegetais usava? Eu fui com uma variedade colorida: cenouras, pimentões e abobrinha. Excelente escolha. Todos combinam tão bem com a quinoa. Mal posso esperar para experimentar. Fantástico! Deixa-me servi-lo uma porção. Espero que gostem tanto quanto eu. Tenho a certeza que o farei. Obrigado por partilhar comigo a sua criação culinária. Claro que estou feliz em fazê-lo. Cozinhar é sempre mais divertido quando posso partilhar com um amigo. Concordo. E é tão bom quando alguém coloca pensamento e cuidado numa refeição caseira. Definitivamente. Tentei equilibrar bem todos os sabores e texturas. Bem, certamente funcionou. Isto é absolutamente delicioso. Fico feliz que esteja a gostar. Sinta-se à vontade para voltar por segundos. Não me importo se o fizer. Este é o almoço perfeito, saudável, mas satisfatório. Fico feliz que se sinta assim. Divirta-se, meu amigo. Lição 6. Descobrindo as maravilhas do Canyon. Ai, Ana, alguma vez ouviste falar do Parque Nacional do Grand Canyon? Sim, eu tenho. Está na minha lista de viagens há anos. O mesmo aqui. Estou a planear uma viagem para lá este verão. Isso é tão emocionante.
O que o fez decidir visitar o Grand Canyon? Bem, eu estava a ler sobre isso outro dia, e fiquei espantado ao saber que existe desde 1919. Uau! Isso é uma história bastante longa. Sabia que era uma antiga formação geológica, mas não sabia que o parque em si existe há mais de um século. Exatamente. E a razão pela qual se tornou um parque nacional em 1919 é porque o rio Colorado que flui através dele é incrivelmente rápido e poderoso. Posso imaginar o quão perigoso e traiçoeiro esse rio deve ser. Não é de admirar que quisessem proteger a zona. Definitivamente. As correntes rápidas e os desfiladeiros profundos e acidentados tornam-no uma maravilha natural desafiadora e inspiradora. Aposto que as vistas da borda do desfiladeiro são simplesmente de tirar o fôlego. Já vi tantas fotos deslumbrantes, mas só consigo imaginar o quão impressionante é pessoalmente. É com isso que estou mais entusiasmado. Quero caminhar ao longo da orla e mergulhar na escala e beleza da paisagem. Isso soa como uma experiência incrível. Tenho um pouco de inveja, para ser honesto. Bem, deve planear uma viagem para lá em breve. Terei todo o gosto em partilhar consigo o meu itinerário e recomendações. Eu apreciaria muito isso. O Grand Canyon está na minha lista há tanto tempo e agora estou ainda mais motivado para que isso aconteça. Maravilhoso! Vou enviar-lhe todos os detalhes assim que tiver finalizado os meus planos. Vai ser uma aventura inesquecível. Lição 7. Conquistando o descartado. Bom dia! Ouviu falar do feito incrível que alguém realizou no Lago Ontário? Não, acho que não ouvi falar disso. O que aconteceu? Aparentemente, nenhum homem ou mulher tinha atravessado todo o Lago Ontário antes. Isso é fantástico. O Lago Ontário é enorme, não é? Qual é a distância do outro lado? São cerca de 32 milhas de um lado para o outro. E a água também é gelada. 32 milhas? É uma distância espantosa para nadar, especialmente na água fria do lago. Deve ter sido um desafio imenso. Exatamente. Mas recentemente, um nadador determinado conseguiu completar toda a travessia. Uau! Isso é incrível! Não consigo imaginar o quão difícil e cansativo isso deve ter sido. O nadador teve de lutar contra correntes fortes e temperaturas frias durante todo o caminho. É uma façanha incrível de resistência humana. Estou admirado. Nadar essa distância nessas condições é realmente notável. Quem foi a pessoa que conseguiu isso? Era uma jovem chamada Annalise Carr. Tinha apenas 14 anos quando fez a travessia. 14 anos de idade? Isso é simplesmente espantoso. Não posso acreditar que um adolescente foi capaz de fazer algo tão exigente fisicamente. Eu sei, certo? Annalise está a ser aclamada como uma heroína e uma inspiração, especialmente para os jovens. Ela absolutamente deveria estar. Atravessar o Lago Ontário é o tipo de desafio que a maioria dos adultos enfrentaria, muito menos um adolescente. Definitivamente.
A realização de Analyze mostra que com suficiente determinação e treino, podemos alcançar coisas incríveis. Concordo. A sua história é tão motivadora. Dá-me vontade de ultrapassar os meus próprios limites e ver do que sou capaz. O mesmo aqui. A Analyze estabeleceu um novo padrão para o que é possível. Mal posso esperar para ver o que mais ela vai conseguir no futuro. Eu também não. Ela é realmente uma inspiração e a sua história é uma que não vou esquecer tão cedo. Aula 8. Os sons swinging do jazz. Hein? Tem ouvido alguma boa música de jazz ultimamente? Sabem, tenho pretendido explorar mais a cena do jazz. Que tipo de instrumentos os músicos de jazz tocam normalmente? Ou, a lista continua. As bandas de jazz apresentam frequentemente instrumentos como trompete, saxofone, corneta e trombone. Ah, os grandes instrumentos de metal. Isso deve criar um som tão rico e vibrante. Absolutamente. E a secção rítmica é igualmente crucial. Temos o piano, o baixo e a bateria a fornecer a espinha dorsal. Posso imaginar a energia de uma performance de jazz ao vivo com todos esses diferentes instrumentos a juntarem-se. É hipnotizante. A forma como os músicos improvisam e se alimentam uns dos outros é realmente algo especial. Aposto que deve ser incrível vê-los a riffing e a solo ao vivo. Eu adoraria experimentar isso pessoalmente algum dia. Definitivamente deveria. Os clubes de jazz são o lugar perfeito para mergulhar na atmosfera e perder-se na música. Isso soa como o meu tipo de cena. Estou a pensar em salas mal iluminadas, talvez um pouco de fumaça no ar e a multidão a balançar ao ritmo. Exatamente. Os ambientes íntimos dos clubes de jazz permitem-lhe apreciar a arte dos músicos. Mal posso esperar para conhecer a cena do jazz local e descobrir alguns novos artistas favoritos. Alguma recomendação para começar? Bem, não se pode errar com lendas do jazz como Miles Davis Coltrane ou Ella Fitzgerald. Oh, esses são alguns nomes icônicos. Vou ter de dar um mergulho profundo na música deles. Definitivamente. Os seus estilos e influências moldaram todo o género jazz. Vais ter um verdadeiro deleite. Estou entusiasmado por mergulhar no mundo do jazz. É um estilo de música tão rico e cheio de alma. Não podia estar mais de acordo. O jazz tem uma maneira de te cativar e falar diretamente com a alma. Mal posso esperar para deixá-lo tomar conta de mim. Obrigado por despertar o meu interesse. Hora de começar a explorar. Lição 9. Um romance transcontinental. Ai Ana, sabia que enquanto estava em Inglaterra, Francis Campbell Bethune casou-se com uma mulher escocesa? Uau, a sério? É um romance bastante intercultural. O que sabe sobre a relação deles? Pelo que li, o Bethune amava muito a mulher, apesar da distância geográfica entre as suas terras natais. Isso é tão interessante. Imagino que o casamento deles deve ter sido cheio de intercâmbios culturais e novas experiências para ambos.
Absolutamente. Betúnia era inglês, mas abraçou as tradições e a herança da sua mulher escocesa. É maravilhoso quando duas pessoas de diferentes origens podem juntar-se e aprender umas com as outras. Definitivamente. O seu vínculo deve ter sido incrivelmente forte para superar os desafios de pertencer a países separados. Pergunto-me como se conheceram e o que os atraiu um ao outro em primeiro lugar. Essa é uma ótima pergunta. Imagino que as suas paixões e interesses partilhados ajudaram a colmatar o fosso geográfico. Talvez eles se conectassem por um amor mútuo pela literatura ou pelas artes. Este tipo de ligações intelectuais podem ser tão poderosas. Bom ponto. Ou talvez se conhecessem através de um círculo social partilhado e o romance deles floresceu a partir daí. De qualquer forma, é uma história reconfortante de duas pessoas a desafiarem as probabilidades de estarem juntas. Absolutamente. A sua história de amor transcontinental é do tipo que realmente captura a imaginação. Adoraria saber mais sobre as suas vidas e como eles navegaram nas diferenças culturais no seu casamento. O mesmo aqui. É o tipo de conto que nos faz apreciar o poder da conexão humana, independentemente das fronteiras. Definitivamente. A sua história lembra-nos que o amor pode realmente transcender fronteiras e aproximar as pessoas. Bem dito. É um exemplo maravilhoso de como todos podemos beneficiar ao abraçar a diversidade e as experiências interculturais. Lição 10. Jardinagem natural. Olá, Ana. Tinha uma pergunta sobre jardinagem na qual esperava que me pudessem ajudar. Claro. O que te passa pela cabeça? Bem, estou a pensar em começar uma pequena horta, mas não tenho a certeza se devo usar fertilizantes ou pesticidas. Essa é uma ótima pergunta. Pessoalmente, prefiro usar métodos naturais no meu jardim. Oh, isso é interessante. Que tipo de técnicas naturais utiliza? Bem, confio muito em coisas como composto, cobertura morta e plantações companheiras para manter as minhas plantas saudáveis. Ai, percebi. Podes dizer-me mais sobre como isso funciona? Absolutamente. O composto adiciona nutrientes ao solo, enquanto a cobertura morta ajuda a reter a umidade e suprimir as ervas daninhas. Isso faz muito sentido. E quanto à plantação companheira? O plantio complementar envolve o cultivo de certas plantas juntas que podem beneficiar umas às outras. Por exemplo, os calêndulas ajudam a deter as pragas. Fascinante. Não sabia que havia tantas formas naturais de cuidar de um jardim. Sim, é realmente fantástico. E o melhor é que evitamos todos os produtos químicos agressivos. Isso é uma grande vantagem. Prefiro usar métodos sustentáveis, se possível. Definitivamente. É preciso um pouco mais de esforço, mas é tão gratificante cultivar a sua comida organicamente. Posso imaginar. E tem de ser melhor para o ambiente. Absolutamente. A jardinagem natural é uma maneira maravilhosa de ser mais ecológico. Bem, você realmente me vendeu isso.
Estou entusiasmado por experimentar algumas destas técnicas. Estou feliz por poder fornecer algumas informações úteis. Deixe-me saber se tiver outras perguntas quando começar. Vai fazer. Muito obrigado, Ana. Agradeço que deva ter tempo para partilhar os seus conhecimentos. Aula 11. Vida amiga do orçamento. Bom dia, Ana. Posso perguntar-lhe algo sobre orçamentos? Absolutamente. Fico feliz em falar sobre isso. O que te passa pela cabeça? Bem, estou a tentar estar mais atento aos meus gastos, mas pode ser complicado. Compreendo perfeitamente. Orçamentar exige algum esforço, mas vale a pena a longo prazo. Foi o que ouvi. Tem alguma dica para manter um orçamento? Sim, acho muito útil acompanhar as minhas despesas e categorizá-las. Ah, percebi. Faz sentido. Que tipo de categorias utiliza? Coisas como aluguel, utilidades, mercearias, entretenimento e poupança. Dá-me uma imagem clara. É um ótimo sistema. Vou ter de experimentar algo do género. E não se esqueça de criar alguma flexibilidade também. Os orçamentos não são feitos para ser rígidos. Bom ponto. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Exatamente. A chave é ser realista sobre os seus hábitos de consumo. Certo? E contabilizar essas despesas inesperadas também. Definitivamente. Poupar para um dia chuvoso é tão importante. Absolutamente. O meu orçamento também é importante para mim. É bom planear com antecedência. Fico feliz que se sinta assim. A orçamentação responsável é a base da estabilidade financeira. Bem, agradeço muito que partilhem a vossa sabedoria sobre isto. Tem sido muito útil. Fico feliz em poder dar algumas dicas úteis. Deixe-me saber se tiver outras perguntas sobre orçamento. Vai fazer. Obrigado mais uma vez, Ana. Esta conversa deu-me muito em que pensar. Lição 12. Crime e punição. Ai, Ana, ouviu falar dessas histórias de crimes recentes? Não, não o fiz. O que aconteceu? Bem, um homem foi condenado por roubo de um casaco de inverno. Isso é lamentável. Roubar um casaco parece uma ofensa muito pequena. Eu sei, certo? E outro tipo também foi apanhado por roubar. Pergunto-me quais foram as circunstâncias em cada caso. Pelo que li, o segundo tipo foi libertado quando estava bem no mar. Uau! Isso é uma reviravolta interessante. Parece que quase se safou. Sim, as autoridades devem tê-lo rastreado ou algo assim. Faz com que se interrogue sobre as motivações por trás destes crimes. Definitivamente. Foi por necessidade ou apenas por a ganância? Isso é um bom ponto. Os detalhes importam muito na compreensão da história completa.
Absolutamente. Espero que o sistema judicial tenha tratado cada caso de forma justa. Eu também. Ninguém ganha quando são cometidos crimes, mesmo os menores. Certo, há sempre consequências, mesmo que pareçam desproporcionadas. Exatamente. É uma questão complexa sem respostas fáceis. Concordado. Há muito para desvendar quando se trata de crime e punição. Definitivamente. É um tópico interessante de discutir, com certeza. Com certeza. Obrigado por falar comigo sobre isso. Lição 13. Abortos meteorológicos. Bom dia. Estou tão feliz que a chuva finalmente parou. Eu também. Estava a cansar-me de todo o tempo sombrio. Absolutamente. Este sol é uma mudança bem-vinda. Concordado. O tempo tem estado tão imprevisível ultimamente. Conte-me sobre isso. Um dia está a verter, no outro está muito quente. Tem sido uma verdadeira montanha-russa. Difícil planear qualquer coisa ao ar livre. Exatamente. Tive de cancelar o meu piquenique no fim de semana passado por causa da chuva. Ou não, isso é uma chatice. Esperava fazer caminhadas este fim de semana. Talvez tenhamos sorte e a previsão será clara. Espero certamente que sim. Seria ótimo passar algum tempo na natureza. Definitivamente. O ar fresco e o exercício seriam fantásticos. Absolutamente. Estou a manter os dedos cruzados para um clima cooperativo. O mesmo aqui. Esta temperatura para cima e para baixo está a deixar-me louco. Sei o que queres dizer. É difícil saber como se vestir hoje em dia. Isso é certo. Um dia estou empacotado, no outro estou a suar. É o suficiente para fazer a tua cabeça girar. Estou pronto para alguma estabilidade. Eu também. Esperemos que os padrões climáticos se estabilizem em breve. Espero que sim. Estou cansado da incerteza constante. Sim, eu também. Mas pelo menos o sol está lá fora hoje. Lição 14. Rotinas diárias. Ai, Ana, como é a tua rotina matinal? Bem, normalmente acordo por volta das 6h30 e escovo os dentes imediatamente. O mesmo aqui. É uma forma tão importante de começar o dia. Definitivamente. Depois disso, gosto de fazer um treino rápido. Ou, bom, prefiro tomar um pequeno almoço tranquilo primeiro. Também é uma boa ideia. Normalmente tenho pressa para me preparar. Percebo isso. O que costuma tomar no pequeno almoço? Apenas uma tigela simples de farinha de aveia e algumas frutas. E tu? Sou mais do tipo de ovos mexidos e torradas. Isso soa delicioso. Aposto que te mantens cheio até ao almoço.
Faz. E depois gosto de embalar um almoço saudável para levar para o trabalho. É uma jogada inteligente. Costumo pegar algo rápido na cafeteria. Não há nada de errado nisso, desde que estejas a alimentar o teu corpo. Verdadeiro. Depois do trabalho, o que gosta de fazer para relaxar? Tento dar um passeio ou fazer alguns alongamentos leves. Essa é uma ótima maneira de fazer a transição do trabalho para a vida em casa. Absolutamente. À noite, gosto de ler ou ver televisão. O mesmo aqui. É importante ter esse tempo de inatividade, não é? Definitivamente. Uma boa rotina ajuda-me a manter-me equilibrado e produtivo. Aula 15. Preocupações e incentivo. Ana, como está a sentir-se ultimamente? Estou um pouco preocupado em falhar na minha aula de inglês. Percebo. O inglês pode ser um assunto desafiador para muitos estudantes. É mesmo. Tenho lutado para acompanhar a carga de trabalho e as regras gramaticais. Tenho a certeza que estás a fazer melhor do que pensas. Não seja demasiado duro consigo mesmo. Espero que sim. Quero muito fazer bem, mas os testes e trabalhos são tão assustadores. Conheço o sentimento, mas tentem concentrar-se no progresso que já fizeram. Isso é um bom ponto. Tenho vindo a melhorar em algumas áreas, como o meu vocabulário. Exatamente. Construa sobre esses sucessos e não tenha medo de pedir ajuda. Tens razão. Devo falar com o professor ou com um tutor se ainda estiver com dificuldades. Absolutamente. Estão lá para o apoiar e ajudar a alcançar os seus objetivos. Sim, acho que só preciso de ser mais proativo para conseguir o apoio de que preciso. É compreensível sentir-se preocupado, mas vocês têm isto. Acredito em ti. Obrigado. O vosso encorajamento significa muito para mim. Fico feliz em poder ajudar. Lembrem-se, cada passo em frente é progresso. Vou ter isso em mente. Agradeço que dedique algum tempo a ouvir e a dar conselhos. Lição 16. Artistas inspiradores. Ana, ouviu falar do artista canadiano Paul Kane? Ouvi dizer que o seu trabalho foi inspirado por outro importante artista fronteiriço. Oh, a sério? Isso é interessante. Não sabia muito sobre o Paul Kane. Quem foi o outro artista que o inspirou? Acredito que era uma mulher chamada Kathleen. O seu trabalho na fronteira ajudou a pavimentar o caminho para artistas como Paul Kane. Isso é fascinante. Adoro aprender sobre as ligações entre diferentes artistas e como eles influenciam uns aos outros. O mesmo aqui. É incrível como a visão criativa de uma pessoa pode inspirar outra pessoa. Definitivamente. Sabe que tipo de trabalho Caitlin e Paul Kane faziam na fronteira? Pelo que percebo, Kathleen focou muito na captura das paisagens acidentadas e das culturas indígenas das regiões fronteiriças.
Ah, percebi. Imagino que o Paul Kane adotou uma abordagem semelhante, mas com o seu próprio estilo artístico único. Exatamente. É conhecido pelas suas pinturas detalhadas que documentaram os povos indígenas e os ambientes do Canadá Ocidental. Deve ter sido um trabalho tão importante, preservando essas tradições culturais e cenas naturais. Absolutamente. É incrível como os artistas podem usar os seus talentos para partilhar histórias e perspectivas importantes. Concordo. É inspirador pensar como os esforços pioneiros de Caitlin ajudaram a pavimentar o caminho para artistas posteriores como Paul Kane. Definitivamente. O seu trabalho deixou um impacto duradouro na nossa compreensão e apreciação da fronteira canadiana. Adoraria aprender mais sobre a sua arte e as ligações entre eles. Obrigado por partilhar este fascinante pedaço da história da arte. É um prazer. Fico sempre feliz em discutir as histórias por trás dos artistas influentes e do seu trabalho. Lição 17. Explorando opções de alojamento. Ayana, ouvi dizer que há um sítio muito fixe que pode visitar que parece fantástico. Sabe alguma coisa sobre isso? Oh, isso é ótimo! Que tipo de lugar é esse? Estou sempre à procura de novos destinos de viagem para explorar. Pelo que ouvi, é este belo oásis natural com paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre em abundância. Uau! Isso soa incrível! Existe algum alojamento disponível para os visitantes? Essa é uma ótima pergunta. Não tenho a certeza das especificidades, mas imagino que deve haver algum tipo de opções de alojamento. Adoraria aprender mais. Sabe se existem hotéis, cabines ou parques de campismo na zona? Sabe, não tenho toda a certeza sobre os detalhes do alojamento. Isso é algo que eu provavelmente deveria investigar mais detalhadamente. Não há problema. Se conseguirem saber mais sobre as diferentes opções de alojamento, ficaria muito interessado em ouvir falar delas. Absolutamente. Vou fazer algumas pesquisas e voltar para ti. Conhecer as opções de alojamento seria útil no planeamento de uma potencial viagem para lá. Definitivamente. Ter essa informação tornaria muito mais fácil decidir se é o destino certo para mim. Concordado. Vou ver o que posso desenterrar sobre os vários locais onde ficar perto deste sítio natural incrível. Fantástico! Muito obrigado, John. Estou muito animado para saber mais sobre este lugar e as possibilidades de alojamento. Eu também. Vou deixar-vos saber o que vou descobrir. Este pode ser o local perfeito para uma escapadela de fim de semana. Parece ótimo. Mal posso esperar para ouvir mais sobre isso. Deixe-me saber sempre que tiver esses detalhes. Serve. Estou feliz em partilhar as informações e espero que possamos planear uma viagem para lá juntos algum dia. Lição 18. Definir objetivos de vida. Ayana, como vão as coisas? Tenho pensado muito nos meus objetivos de vida ultimamente. Oh, isso é interessante. Que tipo de objetivos tem estado a considerar? Bem,
Tenho querido fazer algumas mudanças positivas e focar-me realmente no crescimento pessoal. Isso é fantástico. Quais são alguns dos objetivos específicos que definiu para si próprio? Um dos grandes é ficar mais saudável e mais ativo. Adorava começar a fazer exercício regularmente. É um golo fantástico. Melhorar a sua saúde física pode ter muitos benefícios. Definitivamente. E também quero trabalhar para ser mais responsável financeiramente. Assim, gerir as finanças é tão importante. Que tipo de objetivos financeiros tem em mente? Gostaria de começar a poupar para um adiantamento de uma casa nos próximos anos. Uau! Esse é um objetivo muito grande e emocionante. Tem algum plano para começar a trabalhar nesse sentido? Ainda estou a descobrir os detalhes, mas sei que preciso reduzir as despesas e aumentar as minhas poupanças. Isso faz todo o sentido. Ter um plano claro será a chave para alcançar esse objetivo de compra de casa. Absolutamente. E para além disso, também quero focar-me no desenvolvimento pessoal. Oh, isso é ótimo! Que tipo de objetivos de crescimento pessoal definiu para si próprio? Gostava muito de trabalhar para ser mais confiante e para me expor mais. É um golo maravilhoso. Cultivar a autoconfiança pode fazer uma diferença tão positiva. Com certeza. Há muitas coisas em que quero trabalhar, mas sinto-me motivado e entusiasmado com isso. Fico muito feliz em ouvir isso. É ótimo que estejas a ser tão proativo no estabelecimento de metas significativas. Obrigado. Agradeço por ouvir e ser tão solidário. Significa muito. Lição 19. Discutindo um período de carência de 30 dias. Muito bem, Ana. Tenho uma ideia que quero conduzir por ti. Ok, sou todo ouvido. O que é que te passa pela cabeça? Bem, estava a pensar que podíamos tentar implementar um período de carência de 30 dias para o projeto em que estivemos a trabalhar. Um período de carência de 30 dias? É um conceito interessante. Conte-me mais sobre isso. Sim, a ideia é dar-nos mais 30 dias para concluirmos certas tarefas sem penalização. 1. Percebo. Isso pode ser útil, especialmente para tarefas que podem levar um pouco mais de tempo. Exatamente. Penso que isso aliviaria a pressão e permitiria que fizéssemos as coisas direito. Isso faz sentido. Que tipo de tarefas tinha em mente para este período de carência? Bem, talvez coisas como finalizar o design ou obter feedback do cliente possam ser incluídas. Ok, parece razoável. E acha que 30 dias seria a quantidade certa de tempo? Acho que sim. É longo o suficiente para fornecer alguma flexibilidade, mas não demasiado tempo para atrasar o projeto. Muito bem, estou aberto a experimentar. Como sugere estruturar o período de carência? Estava a pensar que poderíamos ter uma lista clara de quais entregas se qualificam e depois comunicar isso ao cliente. Boa chamada. A transparência será fundamental para que todos estejam na mesma página.
Definitivamente. E talvez possamos revisitá-lo depois dos primeiros 30 dias para ver se está a funcionar bem. É uma ideia inteligente. Avalie ao longo do caminho e faça ajustes se necessário. Exatamente. Então, o que é que achas? Consegue experimentar um período de carência de 30 dias? Sabe, quanto mais penso nisso, mais acho que poderia ser realmente benéfico. Vamos dar uma oportunidade. Fantástico. Fico feliz que esteja a bordo. Acho que isso pode fazer uma grande diferença na forma como abordamos o projeto. Lição 20. Utilizar sabiamente as redes sociais. Olá, Ana. Queria saber a tua opinião sobre o uso das redes sociais. Oh, redes sociais, esse é um tópico interessante. E quanto a isso? Bem, estava a pensar no quão poderoso pode ser como uma ferramenta, mas também como é importante usá-lo sabiamente. Isso é um ponto muito bom. As redes sociais podem ser uma faca de dois gumes se não tivermos cuidado. Exatamente. Sinto que muitas pessoas ficam presas nos aspectos negativos disso. Definitivamente. As constantes comparações e a pressão para apresentar uma vida perfeita podem ser realmente prejudiciais. Totalmente. Mas também acho que as redes sociais têm muito potencial para fazer o bem se as usarmos corretamente. Absolutamente. Pode ser uma ótima maneira de se conectar com as pessoas e compartilhar conteúdo significativo. Definitivamente. O que acha que são algumas chaves para usar sabiamente as redes sociais? 1. Eu diria estar atento ao tempo que gastamos nele e ser intencional sobre o conteúdo que consumimos e criamos. Isso é um bom ponto. A moderação é tão importante. E ser seletivo sobre aquilo com que nos envolvemos. Exatamente. E acho que é crucial lembrar que as redes sociais são apenas um destaque, não a realidade. Sim, é tão fácil ficar preso na ilusão da perfeição. Temos de manter isso em perspectiva. Definitivamente. E penso que é importante usar as redes sociais como uma ferramenta para melhorar as nossas vidas, não defini-las. Totalmente. Como usá-lo para ficar conectado com entes queridos ou compartilhar nossas paixões, não apenas para rolar sem pensar. Exatamente. Se abordarmos isso com esse tipo de atenção plena, as redes sociais podem ser um recurso muito valioso. Concordo. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio e usá-lo de uma forma que seja saudável e produtiva. Absolutamente. Fico feliz por estarmos de acordo com isso. As redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa, só temos de as usar sabiamente. Definitivamente. Acho que esta é uma conversa importante para as pessoas, especialmente nos dias de hoje. Lição 21. Conexões de cozinha. Bom dia, Ana. Ouvi dizer que estava a experimentar uma nova receita. Como vão as coisas? Oh, ai John, está a correr muito bem. Estou entusiasmado para ver como é que este prato acaba. Isso é fantástico. Que tipo de prato está a fazer? É um recheado de legumes.
Estou a tentar incorporar mais vegetais nas minhas refeições. Agradáveis. As batatas fritas são uma opção tão saborosa e saudável. Tem algum vegetal favorito na mistura? Tenho de dizer os pimentões. Eles adicionam uma crocância e doçura tão agradáveis. Oh sim, os pimentões são os melhores. Que outros vegetais utilizou? Também tenho brócolos, cenouras e alguns cogumelos, tentando embalar o máximo de nutrientes possível. Parece delicioso. Tenho a certeza que vai ficar fantástico. Espero que sim. Cozinhar pode ser um pouco acertado ou um pouco para mim às vezes. Não se preocupe, tenho a certeza que tem isto. Qual é o teu segredo para ter os vegetais perfeitamente cozidos? Eu diria que a chave é não sobrecarregar a panela e deixá-los selar bem. Tem de lhes dar algum espaço para respirar. Boa dica. Isso faz todo o sentido. Vou ter de me lembrar disso da próxima vez que eu estiver a fritar. Definitivamente. E não tenhas medo de temperá-lo bem. Um pouco de alho e gengibre vai muito longe. Oh sim, esses sabores são tão cruciais num bom refogados. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Eu também. Mal posso esperar para me aprofundar. Vais ter de me dizer se quiseres a receita. Absolutamente, adoraria isso. Cozinhar é algo em que estou sempre a tentar melhorar. Sem dúvida. Fico feliz em partilhar. Sempre que precisar de dicas ou ideias de receitas, é só me informar. Parece bom. Obrigado, Ana. Agradeço a oferta e tenho a certeza de que o teu salteado será fantástico. Lição 22. Celebração da criatividade. Olá, Ana. Ouvi dizer que tem trabalhado em alguns projetos de arte muito fixe ultimamente. Ai, John, isso mesmo. Ultimamente tenho explorado o meu lado criativo. Isso é fantástico. Que tipo de arte têm feito? Bem, tenho andado a pintar paisagens e cenas da natureza. Uau, isso soa lindo. Adoraria ver alguns dos teus trabalhos um dia. Definitivamente. Estou a planear uma mostra de arte para mostrar algumas das minhas peças. Uma mostra de arte? Que emocionante. Quando é que é? Adoraria ir ver. É no próximo sábado no centro comunitário. Ficaria muito feliz se conseguisse. Com certeza, vou marcá-lo. Mal posso esperar para ver o teu talento em exposição. Obrigado, John. Agradeço muito o apoio. Criar arte tem sido tão gratificante. Só posso imaginar. O que é que mais gosta na pintura? Diria que é a capacidade de captar a beleza do mundo natural. É tão pacífico. Aposto. E poder partilhar isso com os outros deve ser realmente gratificante. Absolutamente. Adoro a ideia da minha arte trazer alegria ou inspiração às pessoas. É um golo maravilhoso. Tenho a certeza que o teu trabalho vai fazer exatamente isso.
Espero que sim. Tem sido um trabalho de amor, isso é certo. Bem, não tenho dúvidas de que vai ser fantástico. Conte comigo como um participante ansioso. Maravilhoso. Estou tão feliz que consigas conseguir. Significa muito ter o vosso apoio. Claro que não perderia. A sua criatividade é realmente algo especial.